Hoje nós vamos fazer uma abordagem aqui sobre a cristologia de Paul Tillich, né? Paul Tillich ou Paul Tillich. Então, Paul Tillich, ele é um teólogo alemão, foi radicado nos Estados Unidos, morreu em 1965. E ele foi formado na Alemanha, cursou várias universidades, foi professor. De maneira que ele é podemos dizer que ele é o porta-voz da teologia liberal, né? É um autor de uma vasta bagagem teológica, que é considerado como o professor dos mestres, né? O professor dos mestres. Então, seu vasto conhecimento teológico-filosófico traz alguma contribuição, né, para a teologia ocidental. Nós temos aqui algumas obras dele. Isso aqui é da editora Haste, Associação dos Seminários Teológicos, né, Haste. História do Pensamento Cristão, um curso que ele deu em Chicago, Universidade de Chicago. Temos também aqui essa da minha editora Haste, Perspectiva Teológica Protestante do século XIX, XX, muito rico, né? Temos aqui sua obra magna, eu considero a sua obra magna, que é a Teologia Sistemática. Foi em 3 volumes, foi condensado aqui pela Teologia Sinodal Oeste, em um único volume, riquíssimo, são quase 900 páginas. Tem a Teologia da Cultura, muito boa também. Tem outro livro dele aqui que eu não localizei, que é o Coragem de Ser, né? Coragem de Ser. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre a cristologia, né? E eu vou me servir do livro do um grande erudito inglês, professor de Oxford, na Inglaterra, na Universidade de Oxford, Teologia Sistemática, Teológica Filosófica, Alice Magré, grande erudito, apologista. Ele aqui nos dá uma visão aqui da cristologia de Paul Tillich, né? Paul Tillich. Eu quero dizer que eu sou conservador, né? A teologia que eu creio, que eu adoto, é a conservadora, a dogmática conservadora, tanto evangélica, católica, antiga, conservadora, que eu creio nessa teologia, né? E também na teologia carismática, a manifestação do dom hoje, né? Mas eu me interessei para compreender o pensamento desses teólogos, né? Isso é muito importante a gente conhecer o pensamento desse teólogo, porque através dele a gente conhece a mente moderna, né? A mente moderna, mesmo a laica ou ateia, ela tem um fundo religioso nela, né? Tem um fundo religioso, porque o homem tem um a priori religioso, né? Ele já nasce numa condição de religiosidade para se decidir pela sua abertura para Deus ou rejeitar Deus, desembocar no ateísmo. Mas o homem tem uma estrutura a priorística, né? Quer dizer, ele é uma abertura para Deus. Então vamos aqui na cristologia de Tillich. Então, para quem o Tillich, Jesus é uma possibilidade humana. Então Jesus, para Paul Tillich, ele é um símbolo da possibilidade humana, né? Que qualquer pessoa poderia chegar nesse nível existencial de Cristo, né?
pelo menos como possibilidade. Então, para Poutilho, para quem Jesus de Nazaré simboliza uma possibilidade humana, universal, que pode ser alcançada sem uma referência específica a Jesus. Né? Jesus ele atingiu essa possibilidade existencial de ter uma vida autêntica, pelo menos como projeto, como símbolo. Quer dizer, o Cristo, Jesus, ele está como um ideal que ele atingiu esse grau de humanização no nível máximo da humanidade. Tá? Então, para Poutilho, Jesus representa, simboliza essa possibilidade da humanidade chegar na sua máxima realização existencial. Esse é um dos pressupostos da cristologia de Poutilho, né? De Poutilho. Jesus simboliza essa possibilidade humana de autorrealização. Então, Cristo ele é um símbolo. Ele é um símbolo. Né? Então, aqui, para Poutilho, o evento Cristo está fundamentado em dois aspectos. Um, que é Jesus, o chamado Jesus de Nazaré, é o primeiro aspecto desse fundamento do cristianismo, e o outro das pessoas que creem em Jesus como Cristo, ou seja, o cristianismo está fundado sobre dois fundamentos. Um, sobre Jesus de Nazaré como pessoa, e aqueles que acreditam que Jesus é o Cristo, ou seja, o ungido, aquele que tem uma capacidade de realização. Essa capacidade de realização, ele chamou de novo ser. Ele chamou de novo ser. Então, Jesus foi o homem que trouxe o novo ser para a existência humana, para que o homem saia do seu estado de alienação, né, de contradição na sua natureza, chegar ao seu estado de autorrealização. Então, essa capacidade é representada pelo termo chamado Cristo. O Cristo, que é um termo hebraico, que significa, é grego, e Messias no hebraico, Messias no hebraico, e Cristo no grego significa o ungido, né? O escolhido, o capacitado, que tem um novo ser, uma nova dinâmica de existência. Então, essa é a essência da cristologia do Poutilho. Então, o Magré ele diz o seguinte aqui: Tillich não tem nenhum interesse na figura histórica de Jesus. Viu? De Nazaré. Tudo que ele está disposto a afirmar sobre Jesus, na medida que isso se relaciona aos fundamentos da fé, é que Jesus tinha uma vida pessoal igual, ou que tinha um perfil bíblico igual a de um judeu comum, contemporâneo de Jesus. Né? Qualquer que seja o nome do novo ser, qualquer que seja seu nome, se era Jesus, se era outra pessoa, o importante é que essa pessoa tinha um novo ser, tinha essa capacidade, essa dinâmica, esse poder espiritual sobre ele para a realização da natureza humana, como Cristo teve. Cristo não foi submetido ele não sucumbiu às contradições da existência de seu tempo. Né? Ele superou, ele foi autêntico, se assumiu na sua autenticidade e foi morto, mas dentro da sua autenticidade, isso aí que é essa capacidade de realização, esse poder de ser, que é chamado novo ser em Poutilho. Então, Jesus foi essa pessoa que nele a humanidade chegou às suas potencialidades máximas. Né? Existencializou sua capacidade humana
no grau máximo. Então, Cristo para Poutilho é símbolo aí. Então, para Poutilho, se Jesus não existiu, para ele não tem, quer dizer nada. Né? Então, para Poutilho, Cristo é um símbolo ou um mito que representa um estado de autêntica realização existencial da vida humana. Então, a teologia do Poutilho, do Poutilhiste, é falsa. É falsa, né? É uma filosofia. Então, segundo Poutilho, Cristo representa um mito que tem uma verdade da existencialização do ser humano no seu grau macho. Então, para ele, se Cristo existiu ou não existiu, quer dizer nada. O que vale é só esse símbolo, esse mito que tem que ser interpretado, existencializado na vida humana. Então, a teologia, a cristologia de Poutilhiste é falsa do ponto de vista cristão. Cristo, ele era Deus em condições humanas. Conforme o Concílio de Calcedônia, onde está sintetizado, exposto a fé cristã na sua ortodoxia, no seu pensar correto, que foi aceito pela Igreja, Cristo é o Filho de Deus que se existencializou na vida humana, assumiu uma vida humana real, corpo e alma e espírito, mas que a sua essência era Deus. Né? E ele viveu nesse momento histórico um perfeito homem submetido à nossa mesma capacidade de realização. Então, Cristo é Deus e homem para a teologia tradicional.